Olá pessoal, vamos começar mais uma aula sobre variáveis aleatórias. Na aula passada, a gente aprendeu sobre esperança de uma variável aleatória discreta. E vamos relembrar esses conceitos através de um exercício. Seja a empresa A que comercializa um produto altamente perecível. E para cada unidade que essa empresa produz, ela tem um custo de R$ 2 e vende este produto por R$ 8. Ou seja, ela tem um lucro de R$ 6 para cada unidade vendida. Pergunta: sabendo que a probabilidade de um produto ser vendido antes da validade é de 90%, ou seja, há uma perda aqui de 10% das unidades, quanto a empresa espera lucrar em uma unidade do produto? Aqui o que está pedindo é o lucro esperado. Então, a esperança de X, em que X é o lucro para essa unidade vendida, é dado dessa forma. 6 vezes 0,9, 6 aqui é o 8 menos o 2, é o preço de venda menos o custo, vezes 0,9, porque a empresa consegue vender os produtos 90% das vezes, mais o menos 2 vezes 0,1, que é o caso em que a empresa não consegue vender o produto e ela arca com um prejuízo de R$ 2. Esse resultado dá R$ 5,20. Ou seja, o lucro esperado da empresa na venda de uma unidade é de R$ 5,20. Além disso, na aula passada a gente aprendeu algumas propriedades da esperança, que se resume nessa igualdade. A esperança de AX mais B, em que A e B são constantes, é igual a vezes a esperança de X mais essa constante B. E para relembrar este conceito, vamos fazer esse exercício 2. Considere a variável aleatória x com a seguinte distribuição. X assume o valor 0, 1 e 2 com essas probabilidades. Pergunta: calcule a esperança de y, em que y é x menos a ao quadrado, e esse a é uma constante. O que está pedindo aqui é a esperança de uma função de variável aleatória. A gente viu isso também na aula passada. Então, o que a gente quer é essa esperança aqui, esperança de x menos a ao quadrado. Inicialmente, o que a gente vai fazer é abrir este quadrado, ficando dessa forma. Esperança de x ao quadrado, que é a primeira parcela, menos 2 vezes a primeira parcela vezes a segunda, então é 2 vezes x vezes a, mais o quadrado da segunda parcela, que é a ao quadrado. Aplicando as propriedades da esperança, a gente chega em esperança de x ao quadrado, que é esse primeiro termo, menos a esperança de 2xa, mais a esperança de a ao quadrado. Este segundo termo agora tem duas constantes, o 2 e o a. E pela propriedade da esperança, eles vão sair. Além disso, este terceiro membro aqui é a esperança de uma constante. Esperança de uma constante é a própria constante. Então, o resultado é esperança de x ao quadrado, que é a primeira parcela, menos 2a, que são as duas constantes que saíram da esperança, vezes esperança de x, mais a ao quadrado, que é a constante. Então, é assim que a gente utiliza as propriedades da esperança para calcular, nesse caso, uma função de variável aleatória. Na aula de hoje, o que a gente vai aprender é a variância de uma variável aleatória. E para fazer isso, vamos lembrar dos conceitos lá da primeira parte do curso, em que a gente aprendeu variâncias observadas através dos meus dados. Vamos ver um exemplo. Esse caso a gente viu na aula passada
que é um exemplo sobre o número de filhos de funcionários de uma empresa. Então, essa primeira coluna aqui representa o número de filhos. Então, o funcionário pode ter 0 filhos, 1, 2, 3 ou 5. E essa segunda coluna é a frequência observada de funcionários com aquele número de filhos. Então, é 4, 5, 7, etc. Na aula passada, a gente relembrou como calcula essa média observada, que é essa somatória de xi vezes a frequência relativa, nesse caso ni dividido por n, que abrindo essa somatória dá x1 vezes n1 dividido por n, em que x1 aqui é 0, n1 seria o 4 e o n seria o 20, mais x2 vezes n2 sobre n, até o x5 vezes n5 dividido por n. Então, é o valor da minha variável vezes a frequência relativa desse valor. E o resultado dá 1,65. Agora, a gente vai calcular a variância dessa variável. Como que representa isso? É uma somatória de xi menos x barra aqui, elevado ao quadrado, vezes essa frequência relativa. Olha que interessante. A variância é um desvio quadrático em torno da média. É como as observações estão dispersas em torno de um ponto central, que nesse caso é a minha média observada. Então, esse é o conceito de variância. Abrindo essa somatória, o que a gente tem é isso. 0, que é o meu x1, menos a média elevado ao quadrado vezes a frequência relativa. x2 menos a média elevado ao quadrado vezes a frequência relativa e assim até o final, resultando em 1,52. Então, essa é a minha variância observada a partir dos meus dados. Na aula de hoje, a gente vai aprender o conceito de variância, mas não é mais uma variância observada, porque eu não tenho mais observações, eu tenho uma variável aleatória e probabilidades de ocorrência destes valores da minha variável aleatória. Mas a ideia é exatamente a mesma. Então, variância de uma variável aleatória é dado da mesma forma, mas olha que interessante como que a gente representa. É uma somatória de xi menos a esperança de x. Não é mais x barra, mas a gente já viu na aula passada que a esperança de x faz exatamente esse papel da média. Então, o que a gente está calculando aqui é o desvio quadrático dos meus valores xi em torno da esperança. E, claro, ponderado agora pela probabilidade, não mais por frequências relativas. Mas olha que interessante, algo que a gente aprendeu na aula passada que vai ser utilizado aqui. Esperança de h de x, em que h de x é uma função de x, é dado dessa forma. Isso a gente viu na aula passada. Olhando esse lado direito em vermelho e o lado esquerdo em preto, vocês conseguem reconhecer alguma semelhança nessa representação? Ora, Eduardo, xi menos esperança de x ao quadrado é uma h de x. É uma função da minha variável aleatória x. Sendo assim, a variância nesse caso é a esperança dessa h de x. Olha a interpretação desse resultado. A variância é o desvio quadrático esperado em torno da esperança. Vou repetir. A variância de x é o desvio quadrático esperado, porque eu não observo esse desvio quadrático, eu espero obter este desvio quadrático em torno de um ponto central, que nesse caso é a esperança. Agora eu vou abrir essa esperança da mesma forma que eu fiz com o exercício 2 que a gente viu recentemente. Veja que interessante. Aqui eu tenho uma esperança,
Abrindo este produto, eu chego em x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo membro, mais o segundo membro ao quadrado. Aplicando as propriedades da esperança, a gente chega nesse resultado, esperança de x ao quadrado, menos 2 vezes a esperança de x vezes a esperança de x. Note que legal, este azul é o mesmo azul do de baixo e a esperança foi aplicada nesse vermelho aqui, que é a única variável aleatória que eu tenho. Então, ficando com esperança de x. Mais a terceira parcela, que permaneceu a mesma. Agora, o que eu tenho é, repetindo a primeira parcela, essa parcela central, que é esperança de x vezes esperança de x, fica sendo 2 vezes o quadrado da esperança de x, mais a terceira parcela, que é o quadrado da esperança de x novamente. Fazendo essa subtração, resulta em esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Chegando aqui, o aluno pode se perguntar por que a gente está complicando tanto esse cálculo? E a resposta é muito simples. Para compreender o conceito de variância, é mais simples olhar para a primeira linha, porque ali está descrito de fato o desvio quadrático em torno de um ponto central. Entretanto, para utilizar a variância, para calcular de fato essa quantidade, a última linha é muito mais simples, porque basta que a gente encontre a esperança de x e a esperança de x ao quadrado. Então, para a solução dos exercícios e para a utilização de maneira geral da variância, nós utilizamos esta última representação, mas para entender o conceito de variância, a gente utiliza essa primeira representação, ou a primeira ou a segunda. Vamos ver um exemplo semelhante àquele primeiro que a gente viu nessa aula. Seja a empresa agora B, que comercializa um produto altamente perecível, e para cada unidade ela tem um custo de R$ 2,00, mas agora na venda é um pouco mais caro, ela vende por 9. Em outras palavras, ela tem um lucro de R$ 7,00 para cada produto vendido. Entretanto, as probabilidades de venda e de não venda são diferentes nesse caso. Sabendo que a probabilidade do produto ser vendido antes da validade é de 80% e não mais 90%, como no exercício 1, quanto que a empresa espera lucrar na venda de cada produto? Novamente, o que está pedindo é a esperança de x, em que x é a minha variável aleatória lucro, e é calculada através de x vezes p de x. Aqui o x vale 7, que é 9 menos 2, é o lucro na venda, vezes a probabilidade de ocorrer essa venda, que é 80% das vezes. Mais este valor negativo de 2, que significa que a empresa não conseguiu vender o produto e teve um prejuízo de R$ 2,00, e isso ocorre 20% das vezes. E olha que interessante, qual é o valor dessa esperança? 5,20, exatamente como o da empresa anterior. Ora, Eduardo, duas empresas que têm probabilidades de vendas diferentes e preços diferentes possuem um lucro esperado igual. O que diferencia essas duas empresas? É na variabilidade desse lucro. Vamos calcular a variância do lucro de A e a variância do lucro de B. Então, comparando a empresa A e B, ambas têm um lucro esperado de 5,20, mas a empresa A ela tem um custo de 2 de uma venda de 8. Para calcular a variância, o que a gente precisa é a esperança de x e a esperança de x ao quadrado. A esperança de x ao quadrado é x1 ao quadrado vezes p de x1 mais x2 ao quadrado vezes p de x2. E isso, para o exemplo, é
6 ao quadrado, ou seja, 8 menos 2, que é o lucro, eu estou elevando ao quadrado, vezes 0,9, porque isso ocorre 90% das vezes, mais o menos 2 ao quadrado vezes 0,1, resultando em 32,8. Lembrando, variância de x é a esperança de x ao quadrado, dessa variável aleatória x ao quadrado, menos o quadrado da esperança de x, que a gente já tem também. Então fica 32,8 menos 5,2, que é a esperança de x, elevado ao quadrado. E isso dá 5,76. Então a variância do lucro da empresa A é 5,76. Vamos ver a empresa B. Ela vende o produto por R$ 9,00 com um custo de 2, consequentemente um lucro de 7 para cada unidade vendida. A esperança de x ao quadrado é calculada da mesma forma, mas os valores são outros. Agora é 7 ao quadrado vezes 0,8, porque a probabilidade de venda é um pouco menor, mais menos 2 ao quadrado vezes 0,2. E isso dá exatamente 40. Então, a variância de x é dada dessa forma novamente, em que esperança de x ao quadrado é 40 e o quadrado da esperança de x é 5,2 elevado ao quadrado, resultando em 12,96. Então, a diferença das duas empresas é a oscilação desse lucro. Enquanto a empresa A é um pouco mais estável com relação a esse lucro de 5,20, tem menos flutuações, a empresa B é diferente. Ela tem lucros maiores em determinado momento e lucros menores em outros momentos. A oscilação é muito maior, a variabilidade é maior. Então, isso que diferencia essas duas empresas, muito embora o lucro esperado seja o mesmo. E a gente termina aqui mais uma aula sobre variável aleatória, nesse caso discreta, em que a gente aprendeu a variância de uma variável aleatória.